queris! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento olfativo para falar da família dos chipres. Essa família tomou conta do Brasil ultimamente. Se a gente começar a nominar os lançamentos que houve nos últimos anos, vamos ver que os chipres caíram finalmente no gosto do brasileiro. Eu me lembro quando eu entrei para a perfumaria no início dos anos 90, eu era como uma pessoa qualquer que não conhecia, não sabia distinguir fragrâncias. Eu achava que gostava das fragrâncias doces, mas muitas vezes eu usava fragrâncias frescas também. Na verdade, tudo que eu chamava de doce eram os florais. Então, para que vocês não levem 20 ou quase 30 anos como eu para aprender a falar de fragrâncias, eu estou trazendo este treinamento para a gente. Como identificar um chipre? Bom, os chipres fizeram 100 anos em 2017, portanto, é uma das famílias olfativas mais antigas de que se tem notícia. É muito fácil você identificar um floral, quer dizer, é fácil quando você conhece fragrâncias, os cítricos também, os fugé, nós já aprendemos como é que a gente identifica, mas e os chipres? Bom, a estrutura dos chipres não é tão difícil assim. E vai ter um clique assim na sua cabeça que quando menos vocês esperarem, vão entender o que é um chipre. O chipre clássico, aquele feito primeiro por Coty, que criou o chipre de Coty, a fragrância que deu início a tudo, era também uma espécie de fragrância feita com óleos essenciais, baseada numa eau de Chipre que já existia na corte francesa para perfumar e até para a higiene das pessoas da época. Na verdade, o que Coty fez foi trazer elementos novos da perfumaria, graças à destilação das flores que se tornaram mais disponíveis, trazer combinações que pudessem ser usadas e engarrafadas em frascos pequenos. O chipre de Coty acabou trazendo essa inovação para a perfumaria, de forma que hoje nós temos acesso a muitas fragrâncias com essa descrição ou essa construção olfativa. Mas como é que a gente sabe o que é um chipre? Comecemos por um chipre clássico. O chipre clássico, aquele desde a época de Mitsuko, ele começa com cítricos. Quaisquer cítricos podem formar um chipre. Hoje em dia a gente está vendo mais coisas, mas nós estamos falando do chipre clássico, principalmente a bergamota. E por que a bergamota? Vocês me ouvem sempre falar que a bergamota é o mais floral dos cítricos. E é uma verdade. Por isso, ela é usada numa porcentagem enorme de fragrâncias. Muitas vezes vocês já me ouviram falar em 100% de fragrância, um pouco de exagero, tá? Mas uns 90% das fragrâncias no mundo inteiro usam bergamota, porque a bergamota, ela tem uma construção com pouco limoneno e muito linalol. E o linalol carrega um lado floral bastante intenso. A bergamota não é essa bergamota que a gente está acostumada a ver e achar que é a Murgotte, não. Ela tem uma aparência, depois eu vou colocar uma foto dela lá no meu Instagram, quando eu trouxer esse vídeo, e vocês vão lá nos ingredientes cítricos, nas pastinhas de destaque, e vão ver uma bergamota clássica lá, principalmente a italiana. Ela tem uma casca meio rugosa, verde, e o óleo dela, que é muito fundamental para a perfumaria, é só usado na perfumaria. Esse não é um fruto que se coma, então não adianta você querer comer a bergamota, porque a bergamota da perfumaria não é a mesma que a mexerica ou a Murgotte com a que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, entendendo isso, vocês vão entender por que a bergamota passa a ser um ingrediente tão visado e usado na perfumaria, porque ela carrega esse lado floral ao mesmo tempo que fresco. O frescor cítrico aparece sim.
Muitas vezes, numa fragrância que só contém bergamota, precisa-se usar notas herbais para trazer mais frescor ainda, porque esse lado do linalol que ela tem é muito pesado, é muito intenso e aparece uma floralidade ao invés de um frescor absoluto da bergamota. Então é bem interessante isso. Portanto, começamos muito bem com a explicação de um chipre. Sempre haverá cítricos, de preferência a bergamota. E o corpo? Como se faz o corpo de uma fragrância que seja uma fragrância de um chipre clássico? Bom, o chipre clássico se forma por flores ou óleos essenciais de flores opulentas, jasmim, a rosa, jasmim, ylang, tuberosas, são as flores da perfumaria do Chipre. Depois você tem um fundo. E como se faz a transição da floralidade, ou seja, desse lado fresco da saída para a parte da base da fragrância? Bom, essa transição se faz com o cistus labdanum. Isso tradicionalmente. O cistus labdanum é uma resina. Eu já falei para vocês em alguns momentos que o cistus labdanum era colhido nos tempos bíblicos ou nos tempos de Babilônia, faraós no Egito também, através de cabras que passavam pelos arbustos e iam enroscando na sua pele essas, como se fossem umas gosmas que viravam uns fios que eram depois, se você quiser processar, você tem o óleo do cistus labdanum, se não, muitas das imagens que a gente vê sobre as barbas de faraó ou as barbas de povos antepassados, como os babilônios, os persas, podem ter sido usadas com esses fios de cistus labdanum. E que cheiro tem? Bom, tem um cheiro levemente amadeirado, ambarado, é riquíssimo e suave. Essa é a transição que se faz desse lado floral, fresco, com cítricos, para um fundo. E o fundo tem que ser amadeirado. E a madeira vem basicamente de patchouli e cedro. E aí você tem um outro lado também. Tem patchouli, cedro e vetiver para as madeiras e tem um lado musk, ambarado, para dar esse calor para o chipre. Eu vou repetir, então, basicamente, porque foi uma descrição muito lenta, eu vou repetir para vocês. O chipre clássico, então, é cítrico de saída, flor opulenta, madeiras, principalmente cedro, patchouli e vetiver, e musgo de carvalho. Sim, o musgo de carvalho tradicional, aquele que ficava debaixo dos pinheiros, com algumas agulhas de pinho, que ao processar dava um óleo inigualável. Bom, o que aconteceu com a era moderna e os chipres? Veio os anos 90. Os anos 90 veio para tirar toda a opulência dos anos 70 e 80. Então, toda a opulência floral daqueles anos, os chipres que vingaram principalmente até os anos 60 e ainda vendiam muito nos anos 80, caíram de moda, vamos dizer assim. E começaram a aparecer as flores mais leves da perfumaria, uma floralidade e uma onda de cítricos leves também, que foram as fragrâncias chamadas americanas. Apareceram os aquosos, os verdes, foi a época em que nasceu Tommy Girl, Pleasures, CK1, CKB, tudo era leve, nada opulento, L'Odyssée, algumas delícias que a gente considera até os dias de hoje, mas nada opulento como eram até os anos 80. Já entrando no ano 2000, houve uma série de banimentos ou estudos mais intensos da perfumaria para entender melhor ingredientes que a gente usava há mais de 50 anos sem novos estudos. E concluiu-se que o musgo de carvalho, principalmente usado em fragrâncias clássicas de Chipre,
eram potencialmente alergênicos. Bom, depois de vários anos de estudo, houve o banimento final do musgo de carvalho, trazendo muita tristeza para perfumistas e uma reviravolta no mercado. O que aconteceu? A necessidade de se trabalhar novos musgos. Gente, eu queria fazer um parênteses aqui. Os musgos de carvalho, os musgos, não estão banidos. O que está banido é o musgo de carvalho, aquele que ficava debaixo dos pinheiros, em que caíam as agulhas de pinho, porque eram essas agulhas de pinho que, misturadas ao musgo, dava o processamento inigualável de cheiro, mas eram elas que continham um potencial alergênico. E não dava, quando você está debaixo de uma árvore, colhendo musgos, ficar separando as agulhas de pinho que caem. Então, houve o banimento desse musgo específico. Mas vocês continuam vendo nas pirâmides olfativas que contém musgo. E o musgo que contém ou é sintético ou é musgo natural, mas é de uma outra qualidade. Ele não contém as tais agulhas de pinho que davam esse odor peculiar ao musgo tradicional que fazia parte dos chipres. Então, hoje em dia, como é que se faz um chipre? Entrando na década de 2000, isso começou em 2001, o banimento do musgo de carvalho, e era uma onda também de, gente, já fazia 10 anos que as fragrâncias estavam leves, nada opulentas, aquosas, tribais, e houve uma necessidade assim provocada até pelo mercado para que se reinventassem, para que trouxessem novas fragrâncias. E vieram Narciso Rodrigues Forran, Cocomed, Chance, posterior a Cocomed, que foram os novos chipres, a interpretação dos novos chipres. Como é que elas ocorreram? Bom, nós falando de Narciso Rodrigues, nós falamos que ele tem ele é um chipre floral. E o que não pode faltar num chipre moderno? Não pode faltar os cítricos, não pode faltar as flores. E aí está a novidade, as flores não precisam mais ser tão opulentas quanto no passado. Agora você tem uma mistura da opulência com as flores leves da perfumaria. Então, quais são as flores opulentas ou pesadas da perfumaria? A rosa, o ylang, o jasmim, a tuberosa, a gardênia e assim por diante. A flor de laranjeira. E as leves são as novas flores, em geral, as flores sintéticas, que embora possam extrair um pouquinho de óleo, a quantidade é tão ínfima que se prefere reconstituir em laboratório. É o caso da peônia, da frésia, da magnólia, do migué, do lírio e assim por diante. Então vocês entenderam? Cítricos sempre, florais pesados, às vezes, florais leves, muitas vezes. Eles andam lado a lado, às vezes só os leves. Há também uma inovação muito legal, que foi trazer as frutas para os chipres. E, portanto, você tem hoje os chipres frutais. Ou você tem os chipres florais, quando não tem fruta, ou você tem os chipres frutais, então os florais, os frutais, ou você tem os chipres amadeirados, quando a parte da floralidade não fala tão alto. Mas o que é a alma do chipre que não pode faltar nunca? É o patchouli. O patchouli é a alma do chipre. Se você conhece o ingrediente, o patchouli, como um ingrediente isolado, você sempre vai reconhecer um chipre. Então, todos aqueles ingredientes que você já ouviu falar que são parte de um chipre tradicional, o vetiver, o musgo de carvalho, o cistus labdanum e o patchouli, esqueça um pouco isso, porque podem faltar todos, mas não pode faltar o patchouli. Então, para você ter um chipre, você tem que ter cítricos, flores, às vezes frutas, madeiras e patchouli.
Sempre. Essa é a estrutura tradicional de um chipre moderno. E nós temos muitos exemplos de chipres modernos. E hoje eu quis trazer para você uma novidade que eu ganhei. Gente, eu estou apaixonada por este perfume. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Velvet da Avon. Velvet é um novo chipre que eles classificam como floral e eu estou classificando como frutal, porque ele tem uma carga tão intensa de romã e de figo que o deixa muito destacado. Essa é uma fragrância sobre a qual eu vou falar individualmente com vocês. Os chipres tradicionais que a gente tem no mercado são Mitsuko, Miss Dior, Aromatique Elixir, e os modernos são o Cocomed, o Narciso Rodrigues e agora, mais recentemente, La Vie est Belle, Élysée de O Boticário, Élysée Nuit, na Natura, o Luna, que começou com uma quantidade de patchouli bastante leve, menos de 1% de patchouli na fórmula. Eu, por exemplo, eu não aguento fragrâncias com mais do que 4% de patchouli numa forma. Acima disso, realmente me dá dor de cabeça. E a gente tem que entender a nossa limitação. Se um perfume lhe causa dor de cabeça, evite, talvez ele tenha uma overdose de ingrediente que possa te causar uma náusea, dor de cabeça. Eu já limitei o meu, que são 4%. Por exemplo, Tabu de Dana tem 10%. Foi a maior overdose de patchouli, que era para dar aquele lado sujadinho. Se você tem curiosidade, dá um pulinho lá para ver o meu vídeo sobre Tabu de Dana, que conta a história do conceito, sobre ele, sobre a quantidade de ingrediente que Jean Carle colocou nessa fragrância maravilhosa. É maravilhosa, mas me dá um pouco de náusea e dor de cabeça. Então, normalmente, quando é assim, eu tenho vontade de usar, eu passo no tornozelo. Aprendi isso com uma seguidora aqui do canal que falava: adoro, mas só uso no tornozelo. Acho bárbaro. Então, eu vou falar para vocês algum dia sobre Velvet. Eu não acho que Velvet já chegou ao Brasil, porque foi uma fragrância lançada nos Estados Unidos, não está nem na Europa ainda, mas um primor, uma tampinha com veludinho, achei bárbara, a cor. Olha que caixa também linda. A caixa tem esse cartucho duplo para proteção, dourado. Amei esse perfume, ele é maravilhoso, um exemplo de um chipre que para alguns é floral e para mim é frutal. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. E se vocês tiverem perguntas, venham falar comigo. Eu amo conversar sobre esse assunto, sobre os detalhes da perfumaria. E muitas pessoas, depois que eu fiz o vídeo sobre os fougères, começaram a falar para mim que entenderam um pouco mais como classificar um fougère, que na verdade tem que ter aquele cheiro de floresta, de terra molhada, um frescor super intenso, mas um cheiro herbal com terra molhada, de floresta úmida mesmo. E o chipre, essa junção de saída cítrica, corpo floral ou frutal atualmente, fundo amadeirado, mas não pode faltar patchouli, que é a alma do chipre. Venham falar comigo que eu vou amar saber o que vocês pensam e se vocês gostam de chipre ou se vocês têm alguma restrição. Não tem problema ter. A perfumaria é feita de opções. Nós temos muitas famílias olfativas. É como a música. Uns gostam de um ritmo, outros de outro, mas tem para todos. Um beijo, ó.